Olá, meus queridos! Vamos apresentar para vocês conceitos, explicações e questões sobre pressão atmosférica. E mostraremos como ela atua nos elementos fazendo alguns experimentos. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por unidade de área, neste caso, a força exercida pelo ar em um determinado ponto de superfície. E aí, galera, nesse experimento, o papel que segura a água no copo, o que será que vai acontecer? Ou o que vai acontecer? Pensem aí. Primeiro, você pegue um papel, pode ser um papel ofício ou um papel de caderno mesmo, e enche um copo com água. Então, você pegue o papel, o copo com água, coloque o papel na superfície do copo ou na boca do copo e pressione com a palma da sua mão. Observe e vire o copo. Você observa que quando você tira a mão de baixo, o papel não vai sair da boca do copo e não vai cair nenhuma água. Algumas gotas vão cair, faz parte. Bom, galera, eu vim aqui para poder explicar a parte teórica desse experimento, né, com uma ilustração. E aqui nessa primeira parte, a gente tem o copo no começo com a boca virada para cima, onde aqui embaixo a gente tem H2O, a água, e no topo do copo a gente tem ar, né? Não tem a água ali, vai entrar só o ar, né? E o que acontece? Essas setinhas aqui representam a pressão atmosférica externa, né? O que é isso? É a pressão que o ar está fazendo contra o copo, né? Ou seja, o ar está exercendo uma força assim, assim e assim no copo, né? Como se estivesse amassando ele. E aqui dentro a gente tem uma pressão interna, que é a pressão que eu chamei aqui de P, que é a pressão da água, pressão do H2O, mais a pressão do ar, que é a pressão atmosférica dentro do copo. E elas estão atuando assim, né? Com uma setinha aqui, setinha aqui, enfim. Então, meio que forçando o copo a se abrir. Então, essas duas forças, por serem iguais, essas duas pressões, né, a pressão externa e a pressão externa, são iguais. Então, elas não afetam o copo de maneira nenhuma. Ele continua da mesma forma. Por isso que quando chega na parte 2 do experimento aqui, o que a gente observa é que a água e o oxigênio só trocaram de lugar, mas a pressão interna e a pressão externa continuam a mesma, certo? Então, acontece que a água não vai vazar, porque a pressão externa continua igual à interna e vice-versa. Se a pressão externa tivesse maior do que a interna, o que aconteceria? A água iria vazar para fora do copo. E se a pressão interna fosse maior do que a externa, o que ia acontecer ia ser que esse papel ia ser meio que sugado para dentro do copo, certo? Então, é uma explicaçãozinha simples. As pressões continuam iguais, a única coisa que aconteceu foi que os dois componentes trocaram de lugar. O cientista Otto von Kirk, com o objetivo de recriar o vazio entre as estrelas para estudá-lo, Kirk, através de uma bomba de ar criada por ele, tirou o ar de dois hemisférios unidos por graxa. Em seguida, uniu 8 cavalos em cada hemisfério e fez com que tentassem separar o conjunto. O resultado foi que os cavalos não conseguiram desuni-los. O que ocorreu foi que a pressão atmosférica sobre a superfície externa dos hemisférios os impedia a separação. Dessa forma, ele provou a existência do vácuo. Segundo experimento, o jornal que segura objeto no lugar contra golpes. Então, a gente pega uma régua, ou um escalímetro, nesse caso, a gente está usando o escalímetro, e alguns jornais. Coloque essa régua, o escalímetro, em um local de apoio onde você consiga desferir alguns golpes nele para ver se consegue levantar esses jornais. Observe a seguir ela desferindo alguns golpes. Olha, nesse experimento, nós conseguimos ver a pressão atmosférica agindo sobre o jornal, impedindo-o de levantar-se quando é submetido a uma força vertical para cima. Bom, pessoal, eu vim aqui para poder explicar o segundo experimento de novo, da mesma forma que o primeiro, com uma ilustração e uma explicação mais teórica, né? O
que a gente pode observar? Quando você bate na régua aqui, você está fazendo uma força na ponta dela. E o que vai acontecer com a outra ponta dela? Ela vai tender a subir, certo? Tem essa setinha aqui para cima. A outra ponta dela vai para cima. E temos o jornal aqui. E o que a gente acredita que está acontecendo? O peso do jornal está segurando a régua. Só que não é isso realmente que está acontecendo, né? O que está segurando a régua no lugar é a pressão atmosférica do ar sobre o jornal, certo? Então essa pressão atmosférica sobre o jornal está segurando ele bem firme no lugar, então está segurando a régua também. Então quando você bate na régua, você tem a força que está fazendo a ponta dela subir, e você tem a pressão atmosférica fazendo uma contraforça para ela descer. Então ela acaba ficando no lugar, porque a força com a qual ela está subindo não é maior do que a pressão atmosférica. Porque caso fosse, era muito provável até da régua acabar quebrando aqui. Porque, né, aproximadamente tem 1 kg por centímetro quadrado de força sobre esse jornal. Então isso ia dar aproximadamente 2 toneladas de pressão atmosférica sobre o jornal, né? Então realmente, se a gente conseguisse fazer uma força o suficiente para levantar a régua, ia acabar que ela ia quebrar no meio, aqui no ponto onde divide a mesa e o jornal. Aqui também estamos mostrando para vocês alguns cálculos importantes, fórmulas para calcular a pressão, uma tabela também que mostra a diferença da pressão atmosférica sobre nós, com base na altitude em relação ao nível do mar. E vamos para o terceiro experimento, a lata de refrigerante que implode. Nesse experimento, a lata de refrigerante vai implodir. Como assim? Será que a gente acerta como isso vai acontecer? E nesse próximo experimento, precisaremos de uma latinha, uma lata de refrigerante, e vamos aquecê-la, ela bem no fogo. E assim que você perceber que ela está muito quente, você pega ela. Claro, vocês não vão pegar com a mão livre ou a mão desprotegida. Claro, você pega com um pano ou com a luva e rapidamente você enfia a boca dela num vasilhame com água fria. E olha o que acontece. Isso, a lata implodiu, ela foi esmagada. Bom, eu vim aqui explicar o último experimento que a gente realizou. E ele, na verdade, é até um pouco parecido com o primeiro lá, né, da água e do papel. Porque o que acontece, né? Nessa primeira parte aqui eu desenho a lata de refrigerante com água no fundo e ar aqui em cima, né? Porque se não tem nada aqui, é óbvio que o ar vai preencher a lata. E aqui tem uma chama esquentando a água, certo? E aí quando a gente chega na segunda parte do experimento, a gente observa que ainda tem água aqui, só que tem menos água do que no começo. Porque evaporou uma certa quantidade de água e virou vapor, que foi aqui para cima. E o ar que estava aqui foi para fora e o que substituiu ele foi o vapor, certo? Só que as pressões atmosféricas ainda, a pressão externa continua igual com a interna, certo? Você tem uma pressão interna aqui da água com ar e agora você tem outra pressão que é da água com vapor, mas elas continuam iguais, porque você vê, não tem alteração na lata de refrigerante. Quando a gente vê pro final do experimento, né, onde você coloca a lata na bacia de água gelada, o que acontece? Tem uma mudança brusca de temperatura, né? A água estava muito quente e a lata também, e agora elas vão ficar muito frias. Então o vapor que estava aqui em cima vai voltar a ser água, ele vai entrar no estado de condensação. Aí o que vai acontecer? Esse vapor vai voltar a ser água, né? E o que vai sobrar aqui dentro? No caso aqui onde tinha o vapor? Nada, né? Então, o que vai acontecer? Agora, a gente só tem a pressão da água aqui dentro e tem um vazio ali em cima. E agora, a pressão externa é maior do que a pressão interna na lata. Então, o que vai acontecer? A pressão externa vai amassar a lata de refrigerante. Trouxemos para vocês também uma questão do Enem de 2020 sobre pressão atmosférica. Olha, vocês fazem o seguinte, pause esse vídeo. Tente responder essa questão e a seguir a gente mostra a resposta e como chegamos nela.
Como nós vimos anteriormente, a fórmula para calcular a pressão em um líquido, onde a pressão é representada pela letra P, a densidade do líquido pela letra U, a aceleração da gravidade pela letra G, a altura da coluna de água, a letra H. Como a questão nos forneceu alguns dados, é só jogarmos na fórmula. Baseado no gráfico fornecido, a resposta é a alternativa C, 60 minutos. Integrantes do grupo: Adriana Silva Cota, Franciane Assis Gomes Souza, Leandro Martins Lopes, Maria Gabriele do Espírito Santo Urbano, Matheus Felipe Cota Carmo, Wellington Nicolas dos Santos Silva, Eduardo de Carvalho Ferreira Lima, Jonathan William Silva Paula. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.